Boa noite. É com imensa alegria que estamos aqui para mais uma palestra na Fraternal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje estamos recebendo a Jailda, do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. E o tema da palestra da Jailda será um exemplo a ser seguido. Seja bem-vinda novamente aqui conosco, Jailda, e temos a certeza de que será uma excelente palestra. A palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz. Meus irmãos, a vinda de Jesus à Terra foi um exemplo a ser seguido, que a humanidade recebeu. Portanto, o nosso tema, meus irmãos, já começa com a figura do Cristo de Deus, com a figura do nosso Mestre amado, que é para todos nós um modelo que devemos procurar imitar. Em todas as passagens de sua vida, o Mestre procurou mostrar-nos o caminho que leva a Deus, sem teorias, sem elucubrações, sem, pensamentos complexos, mas de uma forma muito clara e simples, através das parábolas que ele contou. As histórias baseadas em fatos do dia a dia, do cotidiano, da cultura judaica, né, que ele vivenciou. Então ele foi muito simples e muito objetivo e direto nos seus ensinamentos. Em certa ocasião, e isto está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, ele foi questionado pelos fariseus, aliás, por um deles, né, um doutor da lei, que queria colocá-lo em má situação. Então narra o evangelista Mateus que este doutor da lei, a ele se dirigiu fazendo um questionamento. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Porque na realidade, meus irmãos, o que acontecia naquela época é que os judeus tinham muitas leis. Acho que eram mais de 600 leis. E havia dissensões entre eles. Eles não se entendiam, viviam brigando, discutindo a respeito de qual lei seria mais importante. Então eles aproveitaram o Cristo naquele momento para, testá-lo. E esta pergunta foi respondida por Jesus com outra pergunta. O mestre perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Aí ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus simplesmente disse: faze isso e viverás. Como quem diz: você sabe, não sabe? Conhece? Então faça isso e viva. Aí ele volta a questionar: mestre, quem é o meu próximo?
Aí Jesus, com toda a sua humildade e sabedoria, com todo o seu poder magnético de espírito da esfera crística, contou a célebre parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos, né? Ele narra, eu vou fazer um resumo, porque todos nós conhecemos, eu vou fazer uma síntese para não ficar muito extenso. Aí ele diz o seguinte, que um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado por ladrões que o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Esse trajeto de Jerusalém a Jericó, essa passagem, segundo os pesquisadores, era um tanto perigosa. Era um tanto perigosa, né? As pessoas que por ali passavam ficavam à mercê de salteadores, né, de ladrões. E foi o que aconteceu com esse homem. E ele ali estava, à beira da estrada, precisando de socorro. Passou um doutor da lei, passaram várias pessoas ali, mas Jesus quis, assim, ressaltar algumas. Então, passou um sacerdote, primeiramente, passou um sacerdote. Este sacerdote olhou aquele homem caído, compadeceu-se da sua situação, mas movido por seus próprios interesses, não parou para ajudá-lo, seguiu o seu caminho. Aí narra novamente o evangelista Mateus. Em seguida passou um levita, que agiu da mesma forma que o sacerdote agiu, não prestando qualquer tipo de socorro. Por último, passou um samaritano. Este samaritano, meus irmãos, teve uma atitude totalmente oposta aos primeiros. Vale ressaltar que o sacerdote conhecia as leis, não é? Ele era conhecedor das leis, ele frequentava o templo, ele era autoridade. O levita também, porque ajudava o sacerdote no templo. Agora o samaritano, quem era o samaritano, meus irmãos? Naquela época não era ninguém, não era ninguém. Ele era, assim, alguém excluído daquele meio social. Aliás, ele era odiado pelos judeus por questões políticas e religiosas. Os judeus abominavam os samaritanos, abominavam. E os samaritanos, por sua vez, também não tinham simpatia pelos judeus, tanto é que eles cultuavam a Deus em lugares diferentes. Os samaritanos tinham seu próprio templo em Samaria e os judeus em Jerusalém. Então havia muita controvérsia entre eles, né? Eles não eram bem-vindos. Narram os pesquisadores que um judeu preferiria morrer de sede
a tomar água das mãos de um samaritano. E olha que Jesus quebra todos os preconceitos. Interessante, né? O mestre veio para isso. Ele é um exemplo a ser seguido por todos nós. O maior exemplo de quebra de parâmetros, de preconceitos, de ideias cristalizadas, porque em outra ocasião ele pede água a uma mulher samaritana. Isso é abominável no contexto judaico, né? Pedir água a uma mulher, e essa mulher samaritana. Tá, voltemos ao samaritano da parábola. Então, Jesus, ao samaritano, ele fez assim uma diferença espetacular. Ele foi assim de uma grandeza espiritual sem qualquer comparação, né? Ele se posicionou ali como o maior dos exemplos a ser seguido. O samaritano, segundo o evangelista Mateus, passando por ali, percebeu a necessidade daquele homem, desceu da sua montaria, porque ele estava, né, montado no cavalo. Ele desceu da sua montaria, aproximou-se daquele homem e, vendo que estava muito ferido, começou a prestar-lhe os primeiros socorros. O que ele levava dentro da sua bagagem? Além de outras coisas, ele levava azeite e levava vinho. Então ele começou a tratar as feridas daquele pobre homem passando azeite. O azeite, meus irmãos, tem assim a função de amenizar a dor, não é? De acalmar o sofrimento. E essa era a sua vontade, ajudar aquele homem a sofrer menos. E assim ele fez. Depois de lhe prestar os primeiros socorros, ele colocou-o no seu cavalo, né, e o levou até uma estalagem, e ali o deixou. Ele o deixou aos cuidados do dono da estalagem. Fez várias recomendações, pagou antecipadamente os gastos e prometeu voltar no dia seguinte para saber o estado do homem e pagar as possíveis despesas. Aí, terminada a história, Jesus pergunta ao questionador: qual dos três agiu ou pode ser considerado o próximo daquele samaritano? Aí o questionador respondeu simplesmente: aquele que agiu com misericórdia para com ele. Aí Jesus falou para ele: faça então o mesmo. Faça então o mesmo. Então há muitas
coisas, há muitos elementos que nós poderíamos considerar nesta passagem do Evangelho. Mas vamos lembrar de algo muito importante que eu já enfatizei aqui. O fato de Jesus enaltecer a figura de um excluído, de alguém que era desmerecido, alguém que não merecia o título de bom. Para os judeus, não havia samaritano bom. Todos os samaritanos eram maus. E Jesus coloca o samaritano como um exemplo a ser seguido também, né? Porque ele fez aquilo que os outros não fizeram. Ele agiu com condescendência, ele agiu com compaixão, colocando-se no lugar daquela criatura. Os dois primeiros, o sacerdote e o levita, tiveram pena, como acontece na nossa vida, né? Tem pena. Ai, que pena, eu queria tanto, não sei o quê, mas fica só nisso. Eles tiveram pena, mas não conseguiram passar disso. Não conseguiram passar. O samaritano foi além. Ele colocou os seus próprios interesses abaixo dos cuidados para com aquela criatura. Cuidar daquele homem ferido, jogado à beira da estrada, para ele, naquele momento, se tornou prioridade. Então, meus irmãos, neste momento, as palavras do Cristo de Deus se encaixam perfeitamente. Não é? Quando ele nos recomenda a seguir a lei do amor. Como já falei, os judeus tinham muitas leis, brigavam por causa delas. E o mestre, naquele instante, ele resumiu todas em apenas uma: a lei do amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Basta isso. Basta isso, não precisa ficar brigando por tanta lei, não. Ponha em prática a lei do amor. E na sua sabedoria, ele traz o exemplo. Ele mostra como essa lei pode ser aplicada na nossa vida, através da nossa conscientização da necessidade do nosso semelhante. Configurada aí na figura daquele homem jogado à beira da estrada e do samaritano que foi capaz de socorrê-lo. Então, colocar-se no lugar do outro é condição essencial para executar a lei do amor ao nosso semelhante. Porque enquanto nós não sentirmos a necessidade do nosso próximo, a dor do nosso próximo, fica difícil fazermos alguma coisa por ele. Porque nós seremos aquelas criaturas que sentimos pena, sentimos dó, mas não passamos disso. E Jesus nos solicita algo muito maior, que nos envolvamos, meus irmãos, que não fiquemos omissos à beira da estrada, diante das dores dos nossos semelhantes, que nos envolvamos, que procuremos nos colocar no lugar do outro e dar o melhor de nós,
quando nós somos chamados a realizar ações desse nível, né? Agora, me veio assim a lembrança, um exemplo também a ser seguido. A Tailândia, meus irmãos, em 2010, estava muito preocupada em incentivar as doações, fazer com que as pessoas ficassem assim motivadas a fazerem doações. Aí eles criaram comerciais. E um deles, meus irmãos, se espalhou pelo mundo inteiro. Certa ocasião, eu pesquisando lá no YouTube, aí vi esse comercial que achei muito interessante. O título é O Comercial Tailandês que Fez o Mundo Chorar. É muito lindo. É um grande exemplo a ser seguido, meus irmãos, por todos nós, e que se situa dentro do contexto do amor ao nosso próximo. Então, o comercial mostra o seguinte: um menino de 7 anos chegando a um centro comercial, tá? Ele chega àquele centro comercial buscando alguma coisa. O centro comercial é um centro assim parecido com aquelas lojinhas, aliás, faz tempo que eu não vou para lá, aquelas lojinhas lá de São Paulo, 25 de março, aquela ladeira lá, sabe que tem aqueles shoppings, mini shoppings, né? Um grudado no outro, uma lojinha grudada no outro, é parecido, o centro comercial era parecido com essas lojinhas. Aí ele entra em uma loja e sorrateiramente pega umas coisas. A dona da loja fica escandalizada e faz um barulho tremendo. Pega ladrão, pega ladrão. O menino fica tremendo de medo. Aí um outro lojista, vendo aquela situação, faz um sinal para ela silenciar, se acalme, e vai ao encontro do menino e vê o que ele pegou. Ele pegou uma cartela de analgésicos e uma bebida, parecido um chá, uma coisa assim. Aí ele olha para o menino e pergunta assim: quem está doente na sua casa? Ele fala: minha mãe. Aí o que ele faz? O dono da loja vai lá na loja, faz sinal para a filha dele, porque trabalhavam os dois juntos, para ela trazer dinheiro, para ele pagar aquela dívida do menino, entendeu? Aí ele paga o valor daquilo que o menino pegou para a dona da loja. Aí depois dá para o menino um kit de sopa vegetariana, que era o que ele ali fazia, né? Junto com a filha, e que procurava distribuir para as pessoas
necessitadas. E assim foi, meus irmãos. O menino ficou hipnotizado diante daquela situação, porque ele estava com muito medo. Ele estava aterrorizado com o escândalo que a mulher fez. E diante da atitude daquele homem, ele fica paralisado. Ele nem consegue falar, mas seus olhos se fixam no rosto do homem, como se quisesse gravar aquela imagem para sempre na sua vida. E vai embora. Vai embora. Aí o comercial, o vídeo vai mostrando outras pessoas chegando à loja do homem, pessoas, sabe, necessitadíssimas, sabe, pessoas pedintes mesmo, mendigos, e ele dizendo para a filha, solta um kit de sopa vegetariana. Ele continua fazendo as suas doações. Continua fazendo. O tempo passou. E o tempo passa muito depressa, não é? 30 anos depois, o vídeo mostra o homem na sua loja ainda trabalhando e de repente ele cai. Ele é vítima de um mal súbito e a filha fica apavorada. Aí já aparece ele em um hospital, sendo tratado, ele numa cama hospitalar, inconsciente, não é? E a filha, o retrato da aflição e do desespero, chorando ali, né? Porque estava preocupada com a saúde do pai e com as contas que viriam pela frente, porque era um hospital particular. Aí o vídeo vai mostrando várias cenas, e em uma delas aparece a casa deles com uma placa de venda urgente. Ela foi obrigada a colocar a casa à venda para pagar as despesas do hospital. A aflição dela ali se manifestava chorando. Aí, no momento, aparece o médico falando com ela, né? Explicando, acho que a situação do pai, as contas, né, decorrentes do tratamento. Aí depois aparece ela assim, com a cabeça debruçada na cama, chorando. Aí mostra a mão dela percorrendo a cama assim, e de repente para num papel. Aí ela pega aquele papel para ver de que se tratava. E ali estava escrito, meus irmãos, o seguinte: todas as despesas, todas as contas, todos os gastos referentes ao tratamento do seu pai foram pagos há 30 anos com uma cartela de analgésico e uma sopa vegetariana. Congratulações a vocês, doutor Prajek, não me lembro o sobrenome dele, o menino, meus irmãos. Depois, né, de 30 anos, ele virou médico.
Interessante. E o mais importante de tudo isso é que ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu do bem que lhe foi feito, não é? E chegou a oportunidade de ele retribuir todo o bem que um dia aquele homem agora doente lhe fizera no momento tão aflito da sua vida. Ele não se esqueceu da imagem do homem que ficou gravada em sua mente. Há elementos importantes, né, a serem analisados neste comercial. Um deles é a atitude do dono da loja para com a criança, semelhante à atitude daquele samaritano para com aquele que estava caído, sofrido, não é? Precisando de ajuda. Ele precisava, meus irmãos, de alguém que o socorresse, que amenizasse as suas feridas. E ele assim fez, o samaritano, colocando azeite. Aquele homem da loja, né, foi o próximo do menino naquela situação, porque ele o socorreu, porque ele amenizou a sua dor, o seu sofrimento, a sua agonia, livrando das garras daquela mulher. Porque a mulher, que de samaritano, boa samaritana não tinha nada, em vez de colocar azeite, em vez de procurar amenizar a dor do menino, ela colocou vinagre. E nós sabemos muito bem que vinagre em ferida dói, arde, não é? Queima. O bom samaritano não andava com vinagre lá na bagagem dele, porque não era algo útil para socorrer aqueles que estavam feridos. Ele levava azeite. Então, aquele homem, socorrendo o menino, ele se colocou no lugar dele, salvando-o da agressividade daquela mulher, que poderia complicar a sua situação, poderia complicar a sua vida, né? E assim foi. E o menino reconheceu tudo aquilo, reconheceu, guardou na sua memória um elemento assim significativo a ser lembrado: a gratidão, meus irmãos. Gratidão é algo importantíssimo na nossa vida. A gratidão é a memória do coração. Eu li num texto. A pessoa que é grata, ela vibra em outra dimensão, porque a gratidão tem uma força muito grande, uma energia muito poderosa, que alimenta e sustenta a alma. Aquele menino, movido pela gratidão, não se esqueceu do bem que lhe foi feito. E na hora certa, ele aproveitou a oportunidade para retribuir. Então ele se torna, como médico, o próximo daquele negociante, não é? Então é troca, meus irmãos. A vida é feita de trocas.
né? Hoje nós ajudamos, amanhã nós recebemos ajuda. É assim que tudo se processa, é a lei de causa e efeito. Se nós semeamos o bem, nós estamos predestinados a receber o bem, não importa quando, não importa, o tempo não importa, mas isso volta para nós. Principalmente quando nós fazemos sem segundas intenções. Então a Tailândia foi muito feliz lançando essa campanha para incentivar as doações. E ela surtiu um efeito muito grande, né, no coração das pessoas e no coração da humanidade em geral, né? Então, meus irmãos, este comercial da Tailândia é um exemplo a ser seguido, não é? É um exemplo a ser seguido de amor, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Que nós possamos, na nossa vida, tomarmos consciência disso. Não vivemos sozinhos, meus irmãos. Nós não vivemos sozinhos. Nós fazemos parte do universo. É o universo. Nós fazemos parte desse universo criado por Deus, que é amor acima de tudo, acima de todas as coisas. Deus é amor. E se nós nos esforçarmos para vibrar nessa faixa de amor, de bondade, de compaixão, de tolerância para com as fraquezas e necessidades alheias, nós só teremos a ganhar com isso. Nós só teremos a vivermos bem, a sermos felizes. Então, que nós possamos tomar como exemplo tudo isso. Em especial, o exemplo maior do Cristo, que veio nos ensinar a amar de verdade, para nós podermos alcançar a perfeição que nos está destinada pelo nosso Criador. Obrigada. Obrigada a todos pela atenção, pela paciência e tudo mais, não é? A nossa vida é assim, as oportunidades batem à nossa porta, às vezes alguém que nos procura, né? Alguém que exige mais de nós, que pede que fiquemos ouvindo ali a sua vida, as suas coisas. São os momentos, né, que precisam ser bem aproveitados para que nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos cantar, vamos ver. Agora vamos para a parte da cantoria, meus irmãos. E aí, da última vez eu já cantei Ave Maria, né, com a Miltes, né? Tem outra Ave Maria, que eu não costumo cantar, não, mas eu já falei que é só no lugar que eu vou que não tem como não cantar. Se eu consigo cantar aqui. Ave Maria no Morro, de Erivelto Martins, que foi, assim, interpretada divinamente por Dalva de Oliveira. Ninguém interpretou melhor que ela esta música. Muito linda.
Vamos ver aí. Eu peço a ela sempre para me ajudar, né? Porque sabe como é, né? Coisa cantar. Vamos lá. Diz assim. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer, e o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece. Ave Maria. E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece. Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece. Ave Maria. Obrigada, meus irmãos. Boa noite. Muita paz. Nós que agradecemos imensamente a presença da Jailda aqui conosco. Agradecemos a palestra, a canção e a dedicação que ela tanto nos dispensa. Agradecemos igualmente a companhia de todos vocês que acompanharam essa palestra, que assistiram. Pedimos que compartilhem com seus contatos, visitem o nosso site fraternal.net.br, ouçam a Rádio Fraternal, baixem o aplicativo e nos ajudem na divulgação dessa maravilhosa doutrina, desses maravilhosos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada a todos, até a próxima, fiquem todos com Deus.